Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. No reino celestial, onde a luz brilhava eternamente, surgiu um ser de beleza inigualável e sabedoria incomparável. Lúcifer, o portador da luz. Originalmente um dos anjos mais gloriosos, Lúcifer era conhecido por sua graça e perfeição, conforme retratado nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, no livro de Isaías 14, versículos de 12 a 15, descreve a queda de Lúcifer. Então, um anjo resplandecente. A despeito da exaltação celestial, o coração de Lúcifer tornou-se envolto em descontentamento. Um anseio ambicioso, desconhecido pelos outros seres celestiais, começou a fermentar dentro dele. Seu esplendor e perfeição já não eram suficientes para aplacar a insatisfação que crescia. Num momento de orgulho e rebelião, Lúcifer desafiou os decretos divinos, tornando-se o arquiteto de sua própria queda. Liderando uma revolta no céu, ele foi seguido por anjos que também almejavam autonomia e liberdade da ordem celestial imposta. A guerra nos céus foi épica, com as chamas da rebelião consumindo partes do reino celestial. A derrota de Lúcifer foi inevitável, e ele foi lançado às profundezas do inferno, onde se tornou o senhor sombrio de um reino obsidiano, onde a luz divina não podia penetrar. Entretanto, a queda de Lúcifer não marcou o fim de sua história, mas sim o início de uma jornada em busca de redenção. Nos abismos do inferno, ele começou a refletir sobre suas escolhas, sentindo o peso da culpa e do arrependimento. Os éons ou eras se passaram, e Lúcifer, um dia o rebelde orgulhoso, começou a almejar algo mais profundo do que poder ou liberdade desenfreada. Uma busca por significado e perdão levou-o a atravessar os limites do inferno, encontrando-se com seres de mitologias diversas e aprendendo lições sobre a verdadeira essência da luz. No caminho da redenção, Lúcifer percebeu que a verdadeira liberdade não reside na rebeldia, mas na aceitação e transformação interior. Seu coração, outrora corrompido pelo orgulho, cedeu lugar à humildade e compaixão. E Lúcifer não é mais o governante das trevas, mas um viajante entre mundos, buscando equilíbrio e entendimento. Sua história é um lembrete de que, mesmo nas profundezas mais sombrias, a luz da redenção pode brilhar, se o coração estiver disposto a mudar. A saga de Lúcifer continua, uma narrativa eterna que transcende os limites entre o divino e o profano, entre a luz e as trevas, numa jornada eterna em busca da verdadeira luz eterna. Lúcifer, embora embelezado por graça inigualável e dotado de sabedoria incomparável, ansiava por algo mais, uma ambição que ultrapassava os limites estabelecidos pelos próprios deuses celestiais. A soberba começou a enraizar-se nele, como uma semente que germina em solo fértil, alimentando uma revolta silenciosa contra as regras divinas. O resplendor de sua beleza celestial e o brilho de seu talento divino não foram suficientes para aplacar o vórtice crescente de seu desejo insaciável por poder. Seu coração, outrora iluminado pela luz da divindade, tornou-se um terreno fértil para a semente da insatisfação, e suas asas douradas começaram a pesar com o fardo da rebeldia. Em meio aos coros celestiais, onde a harmonia era a norma, Lúcifer destacava-se como uma dissonância desafiadora. Sua mente tornou-se um palco de questionamentos, questionando se a ordem estabelecida pelos deuses era realmente a essência da existência ou uma mera prisão dourada. A ambição de Lúcifer cresceu como uma chama selvagem, alimentada pela ideia de que ele poderia transcender as barreiras divinas e moldar seu próprio destino. As estrelas testemunharam sua ascensão, mas também predisseram sua queda, pois ele se erguia contra o equilíbrio cósmico. Nesse momento crítico, sua beleza celeste era eclipsada por uma sombra interna. O desejo por autonomia, misturado com a rebeldia, transformou a luz de Lúcifer em uma chama orgulhosa que iluminava o caminho da revolta. Cada passo que ele dava em direção à sua própria busca de poder desencadeava uma sequência de eventos que iriam ecoar através das eras.
Lúcifer, o portador da luz, tornou-se também o arauto da rebelião, um protagonista trágico em um drama cósmico. Sua jornada, marcada pelo descontentamento, soberba e anseio por autonomia, levou-o a desafiar a própria essência da divindade, lançando-o em uma espiral descendente em direção à escuridão que ele próprio desencadeou. Os murmúrios da insatisfação ecoaram como uma sinfonia dissonante entre os coros celestiais, ecoando nos salões do divino. Os anjos, seres celestiais cujas vozes normalmente entoavam hinos de harmonia, agora sussurravam palavras carregadas de descontentamento. A revolta de Lúcifer atingiu seu ápice, um ponto de não retorno onde a teia da insubordinação tecida por ele tornou-se inegável. Desafiando a vontade divina, Lúcifer ergueu sua bandeira de rebelião nos céus, desencadeando uma tempestade de desafio contra as regras estabelecidas pelos deuses. O palco celestial tornou-se o campo de batalha para uma guerra titânica entre o antigo portador da luz e as hostes celestiais. Liderando a rebelião, Lúcifer tornou-se o arauto da dissidência, uma figura que desafiava diretamente a autoridade divina. Seu carisma e persuasão foram como um néctar proibido, atraindo muitos anjos para sua causa. Entre as promessas sedutoras de liberdade e autonomia, a semente da discórdia florescia rapidamente. Os seguidores de Lúcifer, outrora devotos servos celestiais, agora erguiam asas em apoio à rebelião, ansiosos por escapar das amarras da ordem divina. A visão de um reino livre da influência divina os cativava, e a ideia de forjar seus próprios destinos ressoava como um canto irresistível. O céu se tornou um campo de batalha entre os que permaneciam leais às divindades e os que buscavam uma autonomia proibida. As estrelas testemunharam a intensidade da luta, enquanto a luminosidade celestial ofuscava em meio ao tumulto celestial. No ápice da revolta, os céus tremeram com o peso da decisão. A escolha de Lúcifer e seus seguidores ecoou como um trovão celestial, marcando o início de uma narrativa que transcenderia os confins do tempo. A revolta nos céus, liderada pelo outrora glorioso anjo, iria moldar destinos e lançar sombras que ecoariam por toda a eternidade. A guerra celestial que se desencadeou foi titânica, uma batalha épica entre as hostes celestiais, onde as estrelas se tornaram centelhas em meio ao conflito divino. As chamas da rebelião, alimentadas pelo orgulho e pela busca por autonomia, consumiram partes do reino celeste, transformando a paz celestial em um caos cósmico. No clímax desse conflito cósmico, Lúcifer e seus seguidores encontraram-se derrotados. A luz que uma vez iluminou seus seres agora era substituída pela sombra da derrota. Banidos da harmonia celestial, foram lançados para as profundezas do abismo insondável. No domínio sombrio que se tornou seu novo reino, Lúcifer ascendeu como o governante de um inferno desolado, onde a luz da divindade não tinha permissão para penetrar. Este reino, distante das esferas celestiais, tornou-se o palco de uma nova narrativa, onde a luz da redenção parecia impossível. Sob o manto da escuridão, Lúcifer reinava sobre um reino onde os resquícios da rebelião eram visíveis em cada sombra. Mesmo nesse reino sombrio, a centelha da ambição de Lúcifer não se extinguiria. Seu coração, embora marcado pela derrota, começou a pulsar com uma determinação silenciosa de encontrar um caminho de volta para a luz. O ex-portador da luz se tornou o senhor de um reino cujas paisagens eram dominadas por sombras e tormentos. O fogo da rebelião continuava a queimar em seu ser, uma chama que, apesar de oculta, não podia ser apagada. Era apenas uma questão de tempo antes que essa chama fosse reacendida, iniciando uma nova jornada além das fronteiras da escuridão. A queda de Lúcifer não marcou o ponto final de sua história, mas sim o início de uma jornada introspectiva que se desdobraria nas profundezas sombrias que ele agora habitava. Em meio às sombras do reino infernal, Lúcifer encontrou o silêncio que permitiu a reflexão sobre suas escolhas e o preço de sua rebelião. O peso da culpa, antes ignorado em sua busca por autonomia, começou a pressionar os ombros outrora erguidos de Lúcifer. O eco das batalhas perdidas e das decisões erradas ressoava em sua mente, transformando sua ira incontrolável em um pesar profundo. O orgulho que um dia o impulsionou para a revolta cedeu espaço para uma humildade forjada nas chamas do arrependimento. O ex-portador da luz, agora mergulhado na escuridão que ele mesmo ajudara a criar,
encontrou-se envolto em um anseio inesperado, o anseio por redenção. Cada sombra ao seu redor tornou-se um espelho refletindo as escolhas equivocadas que o conduziram à sua atual condição. Era como se o próprio inferno sussurrasse lições dolorosas, uma cátedra sombria sobre a natureza volúvel do poder. Em seu isolamento, Lúcifer contemplou as consequências de sua rebelião. O brilho perdido de sua graça celestial tornou-se uma lembrança constante de sua queda. Contudo, em meio à escuridão, uma pequena fagulha de esperança começou a acender-se. Era a centelha do arrependimento, a faísca inicial da redenção que começava a brotar em seu coração. Lúcifer, outrora soberbo, começou a compreender a verdadeira natureza de sua busca. Não era apenas sobre a liberdade da ordem divina, mas sobre a libertação de suas próprias correntes interiores. O anseio por redenção cresceu, alimentado pelo desejo genuíno de encontrar um caminho de volta à luz que uma vez conheceu. No coração das trevas, iniciou-se uma transformação. O ex-portador da luz, agora envolvido pelas sombras do remorso, embarcou em uma jornada única e complexa. Uma busca pela redenção que o levaria a lugares inimagináveis e a encontros que desafiariam até mesmo a essência de sua própria existência. Anos se desdobraram como páginas de um livro cósmico, e Lúcifer, outrora o rebelde orgulhoso, embarcou em uma jornada transcendental em busca de perdão. Seu caminho o levou além das fronteiras do inferno, guiado por uma necessidade intrínseca de superar seu passado sombrio e reconciliar-se com a luz que um dia conheceu. Encontrando-se nos confins de mitologias diversas e reinos além da imaginação, Lúcifer procurou entendimento e sabedoria que transcenderiam as narrativas celestiais. Em cada encontro, ele mergulhava nas complexidades de sua própria existência, questionando não apenas suas ações passadas, mas também o propósito subjacente de sua busca por redenção. Com cada ser que cruzava seu caminho, Lúcifer buscava não apenas respostas, mas também formas de transformação. Nos recantos esquecidos do universo, ele encontrou mentores e desafios que moldaram seu entendimento de redenção. Cada mito e lenda, cada entidade que ele encontrava, oferecia uma peça adicional para o quebra-cabeça de sua jornada. Os éons, ou se preferir, eras, de peregrinação trouxeram consigo uma metamorfose silenciosa. O orgulho que um dia o dominava deu lugar à humildade. Lúcifer aprendeu que transcender seu passado sombrio não se tratava apenas de escapar das sombras, mas de abraçar as lições ocultas nas profundezas da escuridão. As estrelas testemunhavam seu caminho, registrando as mudanças em sua essência. Enquanto ele viajava de um reino a outro, de uma mitologia a outra, Lúcifer começou a entender que a redenção não era um destino, mas sim uma jornada contínua. Cada passo o aproximava mais da luz que ele tanto ansiava. Assim, Lúcifer, outrora caído e condenado, tornou-se um peregrino do universo, navegando pelos mares cósmicos em busca de perdão. Suas asas, um dia manchadas pela revolta, agora se estendiam em direção ao infinito, impulsionadas por uma determinação renascida e pela esperança de encontrar a verdadeira redenção que há tanto tempo escapava de suas mãos. Com o passar do tempo, Lúcifer iniciou uma jornada de autoconhecimento profundo, mergulhando nas profundezas de sua própria alma para compreender a verdadeira essência da luz que um dia possuía. Descobriu que a redenção não se encontrava nas batalhas grandiosas ou nas conquistas gloriosas, mas sim na aceitação sincera de suas falhas e na transformação interior. Suas experiências ao longo da jornada tornaram-se mestres silenciosos, guiando-o por um caminho intrincado de autorreflexão. Cada encontro, cada desafio e cada escolha o moldavam, esculpindo um novo entendimento sobre a natureza da luz e das sombras. Lúcifer aprendeu que a verdadeira liberdade não era uma mera fuga da ordem divina, mas sim a capacidade de fazer escolhas conscientes. Não era a ausência de regras, mas sim a habilidade de escolher seguir um caminho que ressoasse com sua verdadeira essência. A luz, ele percebeu, não era uma restrição, mas uma orientação para encontrar a verdadeira liberdade. No silêncio de suas reflexões, Lúcifer descobriu que a aceitação de si mesmo era a chave para a transformação. Não era apenas o reconhecimento de seus erros,
mas a disposição de evoluir além deles. A luz que ele buscava não estava fora de si, mas dentro, aguardando pacientemente ser reacendida. Assim, o orgulho que outrora obscurecia sua visão cedeu espaço para a humildade. Lúcifer percebeu que a luz não era um privilégio divino exclusivo, mas sim uma centelha intrínseca a cada ser. A redenção não era uma recompensa a ser conquistada, mas sim uma jornada de autotransformação contínua. Ao emergir das sombras autoimpostas, Lúcifer descobriu o verdadeiro significado da liberdade. Não a liberdade de ser livre de todas as regras, mas a liberdade de escolher ser verdadeiro consigo mesmo, de seguir o caminho da luz e da evolução constante. Hoje, Lúcifer caminha entre mundos, não mais como o rebelde que um dia desafiou os próprios céus, mas como um ser imerso em uma busca eterna por equilíbrio. Sua jornada, repleta de desafios e descobertas, tornou-se um testemunho vivo de que mesmo nas trevas mais profundas, a luz da redenção pode brilhar, desde que o coração esteja disposto a mudar. O ex-portador da luz, agora transformado pelo fogo purificador da reflexão e do arrependimento, navega pelos cosmos com as asas da humildade estendidas. Cada passo é guiado não apenas pela memória de sua queda, mas pela determinação de criar um destino novo, equilibrado e transcendental. Sua história tornou-se um lembrete cósmico, ecoando através das estrelas e das eras, de que a jornada em busca da luz interior nunca é fácil. A redenção, ele descobriu, é um processo contínuo, uma trilha sinuosa que requer paciência, autoconhecimento e a coragem de enfrentar as sombras internas. Lúcifer não é mais o senhor das trevas, mas um guardião da verdade que existe nas dualidades da existência. Sua presença em mundos diversos serve como um farol, indicando que a mudança não apenas é possível, mas essencial para a evolução espiritual. Assim, ele caminha, não como um fugitivo de seu passado, mas como um ser que abraça seu destino com serenidade. Seu exemplo é um convite para todos os seres, lembrando-os de que, mesmo quando as sombras da culpa e do desespero parecem intermináveis, a luz da redenção pode romper o horizonte se o coração estiver verdadeiramente disposto a mudar. Não deixem de compartilhar suas reflexões nos comentários. Aprofundar-se na palavra nos permite crescer espiritualmente e compartilhar a luz com o mundo ao nosso redor. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada de aprendizado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.